Seja bem-vindo ao canal Estudantes de Flauta e Mascolo Flute Center. Eu sou Nilson Mascolo e hoje aprenderemos 3 bases de estudo para que você possa se tornar um grande flautista. Existem 3 bases de estudo no qual, se você estudá-los diariamente, você pode se tornar um grande flautista, mesmo não sendo profissional, mesmo no campo do amador, do músico de igreja, daquele que toca, que tem um trabalho secular e estuda poucas horas por dia. E essas 3 bases, elas são as bases assim, fundamentais para o seu desenvolvimento. Existem muitos pontos de estudo. Se você for estudar de forma mais completa, isso leva 3, 4 horas de estudo, dividindo o estudo da flauta em vários pontos, desde articulação a repertório. Mas o que eu vou apresentar aqui são 3 bases apenas, que é possível você desenvolver e tocar muito bem com essas 3 bases, que é estudo melódico, estudo de sonoridade e estudo de técnica. Se você fizer essas 3 bases todos os dias, ou quase todos os dias, você vai longe, mesmo sendo um músico amador. E também, quando você já tocou muito bem no passado e para de estudar por algum motivo, você estudando essas 3 bases, você também volta à forma. O primeiro ponto eu vou apresentar é o estudo melódico. O estudo melódico é quando o compositor, normalmente é um flautista, ele pensa numa ideia do que trabalhar, seja articulação, seja frase, seja legato, vários pontos do aspecto do desenvolvimento do flautista. Mas ele não abre mão de uma melodia, ele põe uma melodia não muito carregada, então é gostoso, você estuda, não enjoa, não é cansativo a melodia, mas naquele estudo você está trabalhando vários aspectos do desempenho da flauta. Seja a embocadura, a flexibilidade, seja a frase, nota longa, seja a escala, articulação. Então, a primeira base que eu quero apresentar entre as 3, estudo melódico, sonoridade e estudo técnico, essa é a primeira. E as 3 que eu vou apresentar tem que ser estudadas simultaneamente, ou seja, junto. Você sempre vai, naquele dia, estudar as 3 ao mesmo tempo. Então, o primeiro dele, que é o estudo melódico, existe uma lista que eu apresento aí, você pode ver no vídeo, que são 12 estudos. Existe uma quantidade muito grande de estudo melódico para flauta, e eu apresento essas 12, estão em modo progressivo. Você faz 1, depois 2, o 3, o 4, depois que você fizer esses 12, você pode ver uma quantidade muito grande de outros estudos a estudar. Realmente, o estudo melódico para flauta é muito grande. Como estudar o estudo melódico que eu indico aí? Eu vou pegar um exemplo aqui para fazer, que é o 5, que como você tem que estudar. Você tem que estudar o estudo melódico como se fosse uma música, e dentro dos aspectos técnicos que tem a peça ali, o estudo melódico, você tem que seguir dinâmica, velocidade, os intervalos, articulações. Mais do que a música, você tem que também seguir a risca. E como os estudos eles exigem vários pontos da nossa embocadura, enfim, você vai seguindo. Vou dar um exemplo, por exemplo, o estudo número 3, andantino, do Andersen, dos 8 estudos para flauta, Opus 41. Como que eu faria? Esse é um estudo no qual ele trabalha, por exemplo, de vários aspectos que cada estudo foca. Nesse ele foca a questão dos intervalos. Você sobe, você desce a todo tempo nos intervalos, e a tendência natural da gente é sempre fazer as regiões mais agudas mais forte, e às vezes desafinada, com uma sonoridade muito fora de foco, por exemplo.
fiz aí um exagero de errado, onde as últimas notas eu tô tocando assim com afinação errada e som desfocado. Com um estudo desse, o que eu faço? Eu observo esses aspectos da peça e vejo que tem que fazer homogêneo, sem estourar e nem desafinar a última nota. E aí segue a música. O que eu usando só esta como exemplo, de que você então, além de eu seguir esses detalhes, de observar, ó, que é difícil essa peça, trabalho os intervalos, está desafinado aqui, tem que corrigir, tem que comunizar, mas ao mesmo tempo eu penso que você tem que tocar como fosse música, porque tem que tocar bonito, contínuo, a peça tem que fluir como uma bela música. É assim que se estuda, estudo melódico. Tem um monte de estudo melódico e cada um deles apresenta diversas dificuldades. Na verdade, o estudo melódico é uma condensação de estudo de vários pontos da flauta, estudo de escala, estudo de articulação, estudo tudo ali dentro daquela melodia. Então é assim que se estuda, né? Então tá aí a ordem que você tem que seguir, vai do 1, 2, 3, vai até o 12, vai com paciência, vai aos poucos, a velocidade não precisa ser rápida, às vezes a velocidade que você vai tocar é mais baixa do que indicado na partitura do estudo melódico. O importante é fazer bem feito, como se fosse uma bela música, e seguindo todos os pontos ali apresentados, intervalo, articulação e tudo mais, ok? O próximo, então, estudo importante é o estudo de técnica, que nada mais é que o desenvolvimento motor das nossas mãos. A flauta é difícil porque não é um dedinho de cada vez, às vezes baixa 2 dedos, desce 2, às vezes você tem... A mão é uma digitação onde são vários dedos de uma vez. Eu tenho um amigo que toca um instrumento e ele, quando começou a aprender flauta, falou: uma das coisas difíceis que eu acho é que no meu instrumento eu usava um dedinho de cada vez, ou quase um dedo de cada vez, que era o trompete. Aqui não, tem notas que eu aperto 3, 4, 5, de repente no meio sobe um dedo, isso é muito difícil. E é isso que é a habilidade motora, estudo de técnica, é desenvolver essa habilidade motora da gente, e meio que flui assim automático. Aí tem alguns pontos importantes. Então, estudo técnica baseia-se em escalas e intervalos. Nada mais eu poderia até chamar estudo de escala e intervalo ao invés do estudo de técnica, mas tem esse nome em função de focar na parte motora, técnica motor, né, das nossas mãos. Então eu vou destacar alguns pontos. O primeiro ponto é que nós aprendemos por repetição. Então, estudo é diário. Esse negócio de que eu toco só de fim de semana, eu toco de vez em quando, nunca vai se desenvolver. Nosso aprendizado envolve muitos músculos e músculos só aprende diariamente. Não existe técnica mágica. É tocar todo dia, um pouco. Tanto que tem uma tabela que eu apresento aí no final, falando dos tempos que você pode se dedicar. Lembrando que são os três juntos, os três todos juntos. Então tem que tocar todo dia. É melhor tocar meia hora por dia do que 20 horas no sábado. Todos os dias um pouco é a melhor forma para a gente se desenvolver. Segundo ponto é que no estudo técnico, que é baseado em escala, intervalo, você tem que focar numa sincronia perfeita, tanto das suas mãos como da leitura. O que seria isso? Às vezes numa escala o nosso dedo se atropela uma nota. Opa, tá tudo meio atropelado. Não. Procure uma sincronia perfeita das notas. Tudo igualzinho. Então a sincronia é muito importante. O próximo ponto, o terceiro ponto, é a sonoridade. Você tem que procurar, quando a gente está ali tocando escalas, intervalos, a gente esquece às vezes da sonoridade. Por exemplo, estou tocando uma coisa numa escala. O som está horrível. Não, observa. Apesar das escalas, dos intervalos, eu tenho que também se preocupar com a sonoridade.
Preocupe-se também com a sonoridade, mesmo fazendo escalas em intervalos, ou na verdade, muito importante. Outro aspecto é a musicalidade. A matéria-prima da melodia, ou de qualquer música, a matéria-prima da música é a melodia, e a matéria-prima da melodia é a escala. Tipo, que você tem que ter domínio da escala para tocar bem. Então, mas quando você está fazendo uma música, uma escala, um intervalo, você não pode abrir mão de tocar muito musical. O que seria isso? Essa parte é complexa, mas você tem que se envolver em cada notinha. Imagina que aquela escalinha que você está fazendo, aquele intervalo, faz parte de um belo concerto. Assim. Então você produz uma escala muito musical, um intervalo musical, do que uma coisa seca e sem vida. E é importante que, já que no estudo técnico você faz muita escala e intervalo, observa-se e corrige a sua postura. Postura das mãos, do corpo, você tem que estar muito atento a isso, porque você vai digitar rápido, você vai tocar músicas, intervalos, então se você tiver uma postura errada, torta, mal feita, isso vai agravar o seu problema. É como uma pessoa tentar digitar no computador alguma coisa com os dedos tudo tortos, você vai ter dores musculares. Então é importantíssimo que você observe, minha mão está torta, corrija, meu corpo está torto, corrija. Para isso, o nosso site tem aí vários artigos e videoaulas sobre postura. Então você observa e corrige sua postura na hora de estudar técnica. E a velocidade não é muito importante na técnica. Começa devagar, à medida que vai ficando perfeito a escala e o intervalo, você então acelera. Não é fazer rápido, atropelado. Você faça lento na sua medida e vai acelerando a velocidade à medida que o que você fez ficou bom e ficou confortável. Depois disso, você tem nos próprios estudos de várias articulações indicadas, você faça como indicações e aperfeiçoamento daquela lição. Você vê aí alguns estudos, você tem a escala, legato, depois pede para você fazer com vários tipos de articulação. É importante seguir isso também. E o último ponto é que você pode fazer a mesma escala, intervalo, às vezes forte, às vezes piano, mezzo forte. Então esses são os pontos aí importantes na hora da técnica. O que estudar? Existe uma quantidade muito grande de material no qual você pode estudar. E eu selecionei aí 5 deles. Então você começa com o meu método de técnica, que ele é bem progressivo, ele divide entre iniciante, intermediário e avançado. Depois você tem o Trevor, tem o Rashid e tem o Tafanel, que é a base de todo mundo que estuda. Então lembrando de todos esses pontos de estudo. Agora, por fim, o último ponto é o estudo de sonoridade. Você pode ser um virtuoso flautista no sentido de tocar rápido, tocar tudo, mas você não vai encantar e nem emocionar se você não tiver um som bonito. O som, na verdade, é a base para tudo a musicalidade. Você tem a beleza do timbre é mais importante de tudo se você quer tocar de uma forma muito musical, que encante, que seja. Então, nós flautistas temos que dedicar uma área do nosso estudo para desenvolver a sonoridade. E essa é uma prática muito antiga. Tem um livro muito conhecido do século XIX, do Bohème, que é o nosso inventor da nossa flauta, que ele lá menciona como estudar sonoridade. Ele escreve notas longas, homogeneizar o som, e depois, mais para frente, Moïse escreveu um livro que foi o best-seller dele. Ele não menciona essa parte do Bohème, mas o livro dele é muito famoso, que é de la sonorité, a arte da técnica, é um livro muito, muito famoso. E aí ele apresenta também a forma de estudar e aí desenvolve a partitura de como estudar sonoridade. E talvez essa é uma prática muito antiga de todos os flautistas, nunca saberemos quem às vezes desenvolveu essa forma. Se você estudar nota longa,
e lento e prestando atenção, você vai desenvolver a sua sonoridade. Agora, não é só tocar nota longa, pensando em nada. Você tem um objetivo. Quando a gente estuda nota longa, o som da flauta tem muitos aspectos abstratos, né? Cor, brilho, projeção, volume, enfim. Você, na hora que vai estudar tudo isso, você tem aí alguns passos. Primeira coisa, quando você começa a ser iniciante, a estudar sonoridade é homogeneização. O que seria isso? Nós temos a tendência de que as notas, quando vai descendo para o grave, elas ficam mais baixas, piano, som mais fraquinho. E quando a gente vai subindo para a terceira oitava, a gente berra, grita a nota. É uma tendência quase que natural do instrumento. Então o que a gente faz? Corrige isso. Deixa tudo homogeneizado, tudo na mesma linha. Pega os graves que estão desaparecendo e tenta fazê-los mais fortes. E os agudos que estão berrando, tenta descê-los e de ficar todos numa linha. Isso é muito difícil. Por exemplo, os estudos que a gente viu são baseados em escala cromática. Então, por exemplo, você começa. Aí chega lá no grave. Ou, indo para o agudo. Começa a gritar nos agudos. Então, a primeira coisa aí, base de tudo. Homogeniza. Procura deixar a sonoridade na mesma linha de intensidade. Depois que você conseguir fazer isso, aí você começa a trabalhar e dentro de fazer isso, você já procura um som bonito. Por exemplo, é muito difícil explicar isso, mas, por exemplo, quando a gente tem fazendo nota longa, a gente pode se concentrar no foco, na coluna de ar, no seu ângulo, na sua velocidade, tudo muito abstrato. Por exemplo, vou fazer um som feio. Você começa a fazer sonoridade, tá assim. O meu som tá assim, porque ele não tem foco, tô soprando mais para fora do que para dentro da flauta. A minha coluna de ar, ela não tem um foco, ela é meio espaçada para tudo que é lado, então ela passa mais por cima do bocal do que para dentro. Então, à medida que você vai estudando a sonoridade, você vai consertando isso, você vai fazendo que a sua coluna de ar tenha mais foco, que a maior parte do seu ar, ao invés de se dispersar, ele tenha mais objetivo, ele começa a bater mais para dentro, por exemplo. Okay. Isso é uma coisa que você vai procurando à medida que vai estudando. Depois você consegue deixar o som mais bonito, mais limpo, homogêneo. Aí você começa a trabalhar coisas do tipo brilho, cor, projeção, afinação, e aí você vai se desenvolvendo. A questão da cor do som é um pouco complexo, mas funciona assim: quanto mais foco, pressão dentro do seu vocal aqui, o som vai ficando mais quente, mais intenso. Quando você tem uma pressão menor, um foco menor, o som vai ficando mais frio, mais xoxo. Tudo isso você vai desenvolvendo com o tempo. E tudo isso dentro de uma afinação perfeita. Tem que muito prestar atenção em sempre fazer uma afinação mais perfeita possível. Bom, e o que estudar? Aí tem 6 livros bons. Eu apresento os meus 2 primeiros, que é para quem está começando, né? Sonoridade volume 1 e volume 2, é bem para iniciante. Você procura fazer tudo isso que eu falei, né? E depois você tem Moïse, o mais famoso de todos, depois Paul Edmund Davis, que é muito bom, e aí Philippe Bernold tem 2 livros que são excelentes. Então essas aí são as 3 bases. É difícil falar isso em um único vídeo, tentando ser rápido, mas
essas são as 3 coisas que você tem que estudar se você quer se tornar um grande flautista, mesmo sendo um amador, mesmo tendo pouco tempo de estudo por dia. Faça simultaneamente estudo de sonoridade, estudo de técnica, estudo melódico. E aí segue a tabelinha como indicação do tempo de cada um deles. Espero que esse vídeo possa ter contribuído com o seu desenvolvimento, com o seu estudo. Não se esqueça de curtir aí o nosso vídeo, compartilhar, para que o nosso canal possa crescer mais e mais.